Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar informações importantes para você sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like e seu comentário, porque ele é muito importante para a gente. Valeu? Quero aqui trazer notícias importantes hoje, né? A primeira delas não é tão boa assim. Payet está fora do jogo de amanhã, né? A gente vai explicar isso aqui com mais detalhes para você. Segunda informação, documento analisado aí e aberto ao público sobre a 777 antes de fechar com o Vasco, mostra um déficit aí nas dívidas que a 77 tinha e o clube vendeu, né, na verdade, assim, comprou o Vasco, mesmo sendo uma empresa que estava devendo, ao invés de ter dinheiro em caixa. E a terceira informação é que Felipe Coutinho, que faz aniversário hoje, no dia 12, rescindiu com Aston Villa. Acabou de sair a notícia que ele conseguiu a rescisão dele. Então o caminho está livre aí para o Vasco fechar e concretizar o contrato com o Felipe Coutinho. E essas e outras informações agora aqui no Almoço Vascaíno para vocês, beleza? Vamos lá, então, para a gente começar aqui, como eu disse, né? Amanhã, jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, o Vasco precisa muito do resultado. Os jogos da rodada aí coincidiram em não prejudicar o Vasco, porque os times que estavam abaixo do Vasco perderam, não conseguiram ultrapassar o Vasco. E independente do resultado de amanhã, o Vasco não entra na zona de rebaixamento. Mas certo é que a gente precisa dos pontos, porque a gente tem apenas 6 pontos nos jogos disputados do Brasileirão até agora. Então a gente precisa fazer isso aí. Payet, né, notícia de última hora, Payet sentiu dores na coxa, incômodo na coxa, e não vai viajar para São Paulo. Notícia muito preocupante, né? Tendo em vista que a gente já perdeu o Medel, que seria o substituto aí natural do João Vitor, que está suspenso pelo cartão vermelho no clássico contra o Flamengo. E agora, essa notícia aí que o Payet não vai para o jogo contra o Palmeiras, uma notícia muito complicada para a gente. Ficar sem o meio-campo ali, e uma dor de cabeça para Álvaro Pacheco, que vai ter que armar o time da melhor forma possível sem Payet, não tendo tantas peças assim de reposição. Mas certo é que a gente amanhã não vai ter o francês no jogo, e isso é preocupante. Mas aqui um atenuante. Payet tem se machucado bastante no Vasco, cara. Já acho que é a terceira vez que ele sente incômodo, que ele lesiona. Um cara que quase não se lesionava. Então, sim, coloca em xeque de novo a fisiologia do clube, a análise do clube. Tá certo que o país já tem uma idade a mais, mas enfim, é bem complicado você pensar nas coisas relativas ao Vasco, porque a gente está tendo muito jogador no departamento médico. E isso tem que ser pensado, tem que ser revisto, não colocando aqui à prova o que os profissionais fazem, mas a forma que está sendo feita, os treinamentos, a parte física, o sistema, né, de avaliação para evitar e prevenir lesões, né, tentar prevenir lesões, porque é algo até natural, lesões, então assim, a gente acaba não conseguindo prevenir isso, mas tem mecanismos hoje de ferramentas na medicina que conseguem prever aí já algum tipo de lesão futura, evitando assim que o jogador venha a ter uma lesão mais grave, mas vai ir fora do jogo contra o Palmeiras. Infelizmente, o francês não vai para o jogo. Outra notícia que surgiu ainda há pouco, o Thiago Life, né, no seu canal, analisou muito bem, por sinal, aí o vídeo que falava sobre a questão da 777 nas questões referentes aí ao contrato, né, ao orçamento deles em 2022. Eles apresentaram, o grupo 77 Partners apresentou uma dívida eles tinham em caixa, né, 500 e poucos milhões de reais, quase meio bilhão de reais, mas deviam quase 600 milhões de reais. Então, assim, isso é muito preocupante, porque se isso for confirmado, né, esse foi um dos documentos, foi como o Thiago Life disse lá na transmissão, ele falou que isso pode acontecer de ter outros ali fatores, mas o Vasco está se apegando a isso para tentar mostrar que a 777 era uma empresa que mentiu. E se isso acontecer, vai haver rescisão do contrato com a 777, mas não se preocupe, o Vasco não volta a ser associativo, vai ficar nas mãos do Vasco a venda aí para uma próxima empresa se isso acontecer. O Vasco quer provar isso, tá com esse documento em mãos, que esse documento era sigiloso, mas o juiz pediu a quebra desse documento, a quebra de sigilo desse documento, para trazer à tona. Mas mais tarde, na live que a gente vai fazer, a gente vai abordar esse assunto com mais detalhes.
Vou tentar buscar mais informações sobre esse documento, o que pode acontecer na realidade dentro da lei da SAF, e isso a gente vai vendo que a gente vai conseguir fazer da melhor forma possível para tentar analisar isso de forma concreta e trazer para vocês aqui a informação mais justa possível, né, diante de tanta coisa que sai. Terceira e última notícia aqui na hora do almoço, aqui no Almoço Vascaíno, para você pensar aqui um pouco, né, hoje, para você analisar, trazer uma notícia mais alegre. Felipe Coutinho hoje está completando 32 anos, já quero aqui desejar os parabéns a ele, e também quero trazer aqui a situação do Felipe Coutinho com o Aston Villa. Saiu a notícia agora que Felipe Coutinho acabou de conseguir, né, a rescisão dele com o Aston Villa. Então, assim, talvez não tem vínculo mais com o Aston Villa, aquilo que seria talvez um impeditivo para poder assinar com o Vasco já está livre, agora depende do Vasco. Vamos ver se o Vasco vai para cima, se o Vasco vai fechar realmente, se Pedrinho vai ter mais negociações aí com o Felipe Coutinho, para poder sim analisar de maneira clara a situação e trazer logo o nosso astro aí, trazer ele para dentro, porque a gente precisa, cara, dele, para já em julho ali, no início ali da janela, já tá jogando, já tá tudo certo para poder atuar e tá com o Vasco aí. Felipe Coutinho tá no Brasil, como a gente sabe, já matriculou suas filhas na escola no Rio, possivelmente irá fechar com o Vasco, mas a gente não pode dizer que tá 100% concreto, porque a gente já teve históricos de jogadores que depois de quase certo não vieram, não acho que é o caso do Coutinho, porque o Coutinho é um cara de palavra, é um cara que está ali, é torcedor vascaíno, viveu o clube, sabe o que é o clube e quer retribuir tudo que o clube fez para ele. Mas certo é que ele não está mais com vínculo com o Aston Villa, fato. Felipe Coutinho está livre para poder aí fechar com o Vasco da Gama. Vamos ver se nos próximos dias isso acontece, porque precisa agora a assinatura do contrato, o fechamento do contrato. Parece que ele fez algumas exigências aí ao Pedrinho, inclusive o Pedrinho ontem falou sobre isso na entrevista lá aos jornalistas, numa zona mista ali após a audiência pública de São Januário, que era para ver a questão do potencial construtivo do clube, do estádio do Vasco, né? E ele foi e fez foi perguntado sobre isso, né, sobre se o Coutinho fez alguma exigência relativa a trazer o Souza, a trazer o Alex Teixeira, e aí ele falou que não falaria sobre isso agora, somente após o ok positivo do Coutinho, ou de uma possível negativa, porque ninguém está livre de nada, é uma negociação, e pode ser também que o Coutinho não queira fechar com o Vasco, ou não venha fechar com o Vasco, mas a princípio, aqui eu estou trazendo a maior verdade possível, é que ele feche com o Vasco. Mas não se iluda, né? Eu estou vendo muita gente aí feliz pelo Coutinho, por mais que a gente saiba que ele é vascaíno, mas negociação só se concretiza após a assinatura do contrato ali e das partes terem concordado com realmente o contrato que está vigente. E isso a gente já viu vários e vários casos que jogadores de última hora desistiram do contrato que tinha para fechar com outros clubes. Esperamos que não, mas o torcedor vascaíno é um torcedor que, quando a gente imagina que não pode acontecer nada no Vasco, acontece algo diferente, assim como aconteceu com o Payet, né, que ele veio, se lesionou de ontem para hoje, sentiu a coxa, e não vai viajar para São Paulo para jogar com o Vasco amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Falamos também aqui sobre o Guilherme Medel, né, todos já sabem aí, ele vai para o Boca Juniors, e o Vasco está atrás de um zagueiro para substituí-lo, e seria o zagueiro do Corinthians, né, a gente trouxe na notícia da manhã sobre o zagueiro do Corinthians aí, e vamos ver se o Vasco vai conseguir concretizar isso. E tem algumas dúvidas que a gente tem ainda em mente, preocupações sobre como vai ficar isso, se vai se desenrolar a questão da SAF, se vão aceitar esse contexto do Vasco da Gama, o que vai acontecer dentro desse contexto. Vocês vão saber mais tarde aí na nossa live da noite, beleza? Então fique ligado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude a crescer aí. Vamos chegar aí a 500 inscritos, passados 500, compartilhe com o máximo de vascaínos que vocês puderem e até mais tarde na nossa live da noite para falar um pouco sobre especificamente. Claro que a gente vai conversar sobre outros assuntos, né, ali mais específico sobre essa situação da 777 que se agrava dia após dia. E se isso for comprovado, quem vendeu o Vasco, das duas, uma, ou agiu de má fé, ou realmente ele foi enganado pelo grupo da 777, ou do intermediador, né, da pessoa que avaliou o risco da negociação. E isso tudo a gente vai conversar mais tarde, para vocês saberem quem foi o grupo que avaliou o Vasco, como que foi feita essa contratação ali, o intermediador, né,
No caso do Cruzeiro, foi XP Investimentos. Do Vasco, foi uma empresa holandesa, a gente vai falar sobre ela mais tarde. Então, tudo isso para você entender o contexto e trazer os fatos para você tirar suas conclusões, beleza? Então, fiquem todos com Deus, até mais tarde. Ajude o nosso canal a crescer, a gente está indo aos poucos aí, crescendo devagarzinho. Eu tenho certeza que em breve nós seremos muito mais aqui no Papo de Vascaíno. Beleza? Obrigado pelo almoço vascaíno e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Saudações.